Vamos lá, galera, então, falar do nosso tópico de relações numéricas fundamentais, aula 11 da nossa apostila. Bem, lá no início do ano, nós falamos sobre atomística, o estudo do átomo. E nós fizemos um cálculo bem simplesinho, que era da massa atômica. Vamos retomar de novo esse tópico? Vamos relembrar? Então, massa atômica, ou seja, a massa de um átomo, o que erradamente se chama de peso do átomo, né? Mas é a massa do átomo, é calculado como sendo a soma de prótons, ou seja, o número atômico, com o número de nêutrons, certo? Então, pegando aqui como exemplo o carbono, nós temos 6 prótons, 6 nêutrons, e aí somando 6 com 6, nós encontramos que a massa do átomo de carbono seria aqui 12. Paramos aí lá em atomística. Cálculo bem simples. Agora, em relações numéricas fundamentais, nós vamos começar a trabalhar com unidades, porque nós vamos aprofundar um pouquinho mais nos cálculos. E aí, quando nós falamos de massa atômica, nós vamos utilizar uma unidade chamada unidade de massa atômica, que eu represento com a letrinha U. Então, aqui no caso do carbono, massa atômica 12U, 12 unidades de massa atômica. Jorge, o que significa essa unidade de massa atômica, né? Eu sei que é uma unidade, mas de onde que vem isso? Foi padronizado que uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do carbono 12, né? Lembrando aqui, então, carbono 12, esse 12 seria a massa, essa mesma que a gente calculou aqui em cima, tá? Então, imagina aí, um átomo de carbono dividido em 12 partes. Uma partezinha dele pesa uma unidade de massa atômica. Tá bom, Jorge, e na prática, o que eu preciso saber para resolver as questões? A gente usa uma relação que é a seguinte: a massa do próton, ou seja, erradamente, né, o peso do próton, é igual à massa do nêutron, que é igual a uma unidade de massa atômica. Isso que você precisa ter em mente para a gente trabalhar com essa unidade, beleza? Jorge, ok. Então, a massa de um átomo, ou a massa atômica, é a soma de prótons, nêutrons, e aí essa massa, então, é a massa do átomo, beleza? Beleza. Só que quando você olha a tabela periódica, você vê um negócio um pouquinho diferente. Você vê que algumas massas, elas têm valores quebrados, não são números inteiros. Vou pegar como exemplo o cloro. Se você olha na tabela, o valor do cloro não está um número inteiro. Você vai encontrar 35,5. Aí você fala, tá bom, Jorge, esse vírgula 5 surgiu da onde? Porque o número de prótons é um número inteiro, o número de nêutrons é um número inteiro. Soma de dois números inteiros vai dar um número inteiro. E por que o valor dá aí um número com vírgula? Não faz muito sentido, né? Aham. Então, vamos chegar nesse ponto que já foi questão, inclusive, da UERJ. Vou chamar aqui do tópico de massa de um elemento químico. Vamos voltar aqui no caso do cloro. Na natureza, existem dois tipos de cloro. Um cloro com massa 35 e um cloro com massa 37. Aí fica a pergunta, na tabela periódica, qual o valor que entraria? 35 ou 37? Nenhum dos dois. Então a gente usa um valor que é a média ponderada desses isótopos. O que é isso, Jorge? Eu pego a massa de um dos cloros, multiplico pela abundância dele na natureza, pela porcentagem. E depois eu somo com a massa do outro átomo multiplicado pela porcentagem dele na natureza. Ou seja, de todos os cloros que existem na natureza, 35 e 37, 75% é do cloro 35, 25% é do cloro 37. Então vamos fazer esse cálculo? Começando aqui com o cloro 35. 35, que é a massa desse primeiro, vezes 75, que é a abundância dele na natureza. Somo com a massa do outro cloro, 37, vezes a porcentagem dele na natureza, que é 25. Como eu estou trabalhando com valores em porcentagem, eu vou dividir por 100. E agora, então, resolvendo esse cálculo, eu encontro que a massa atômica do cloro vale 35,5 unidades de massa atômica. Então,
35,5 unidades de massa atômica é o valor que vai aparecer para o cloro, tá? Jorge, isso aqui eu preciso saber de cabeça? Não. Se você precisar fazer esse cálculo, como foi o caso da questão da UERJ, que há pouco tempo cobrou esse assunto, como eu falei, esses valores vão ser dados na questão para você. Você precisa apenas interpretá-los e saber fazer o cálculo da média ponderada. Só abrindo um parêntese, esse cálculo de média ponderada, ele cai nesse tópico de química, mas você vê também questões de outros tópicos de química também falando sobre média ponderada, como por exemplo, no tópico de densidade, que já foi até questão do Enem. Então fica atento, entende esse cálculo, porque também pode aparecer em outras partes da matéria, ou talvez até em outras disciplinas como matemática. Beleza? Vamos continuar então, galera. Próximo tópico, massa molecular. Vamos lá, galera. Massa atômica, massa de um átomo. E massa molecular, como o próprio nome já diz, massa de uma molécula. Mas o que é molécula? É a junção, o agrupamento de átomos. Então, se eu quiser calcular a massa de uma molécula, eu faço a soma das massas dos átomos que compõem aquela molécula. Então, tenho aqui dois exemplos bem simples, que são monóxido de nitrogênio e o gás carbônico, dióxido de carbono. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, observando os valores das massas molares que nós encontramos na tabela periódica. Então, eu coloquei aqui os desenhos que representam carbono, nitrogênio e oxigênio com as suas respectivas massas atômicas. Lembra, o ERJ tem tabela. Show! Enem não tem tabela, porém, esses valores são dados nas questões. Beleza? Então vamos lá, galera. Monóxido de nitrogênio. Quanto que vai dar aqui a soma? A gente sabe que o nitrogênio vale 14 e o oxigênio vale 16. Então, 14 mais 16, isso aqui vai dar 30 unidades de massa atômica. Certo? No caso do gás carbônico, do CO2, carbono vale 12, oxigênio 16. Só que observe aqui que nesse caso são 2 átomos de oxigênio. Então nosso cálculo fica 12 mais 2 vezes 16. E aí se liga nesse detalhe, sempre multiplicação primeiro. 2 vezes 16, 32. Mais 12, 44 unidades de massa atômica. Ok? Opa, a caneta caiu. Vamos lá, continuando, galera. Agora, na prática, o que você vai precisar realmente saber? Dificilmente você vai ver uma questão que fale de massa molecular, o conceito é importante, né? Massa atômica a gente vai usar também, mas o principal é o conceito que a gente vai começar agora, que é o conceito de mol. Presta atenção aí, que é mol legal, é mol fácil. Cuidado para que você não demore, tá? Então entende esse conceito aqui, que ele é importante, base para cálculo estequiométrico, vocês vão ouvir falar de mol daí para frente. Não é moldade o que a gente está fazendo com você. Isso é necessário, tá bom? Então aqui, galera, eu coloquei ali 4 nomezinhos. 3 vocês estão muito acostumados a usar no dia a dia, acredito eu, que são nomes que significam números, significam valores. Então, por exemplo, sua mãe chegou e falou assim, vai lá e compra 1 dúzia de bombons para mim. Você sabe, então, que 1 dúzia equivale a 12. Se sua mãe falar assim, compre 100 de salgadinhos, você sabe que tem que comprar 100 salgadinhos. 1 dezena de pães, você sabe que tem que comprar 10 pães. Então, esses nomes equivalem a números. Então, completando aqui, ó, dezena, 10. 1 dúzia, 12. 100, 100. Assim por diante. Muito fácil, né? E agora a gente vai entrar aqui num nome que está muito ligado à química, que é o nome mol. Jorge, o que significa mol? Tal qual os outros nomes, o mol também significa um número. No caso do mol, esse número é 6 vezes 10 elevado a 23. Na verdade, isso aqui é uma aproximação. O número correto é 6,02 vezes 10 a 23. Porém, nas provas, a gente vai trabalhar com esse número aqui, 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Esse número é chamado de número de Avogadro. Número
de Avogadro. Não é número de advogado, não é nada disso. Número de Avogadro. Certo? Bem, Jorge, para que a gente usa esse número? Por que ele é um número assim tão grande? Realmente, né? Um número aí bem grande. Não existe nada no nosso dia a dia que a gente fale, que a gente precise desse número, né? Você não vai falar, vai lá e compra um molde de alguma coisa, porque seria uma quantidade que com certeza não existe. Né? Não existe um mol de pães no mundo inteiro. Então, esse número, né, o mol, ele é utilizado para coisas muito pequenas. Por exemplo, átomos e moléculas. Então, no laboratório, não tem como eu chegar e falar para alguém assim, pegue aí 10 átomos, por favor. Né? Pegue 100 moléculas, mas eu posso pedir, pegue aí para mim 1 mol de moléculas. Calma aí, Jorge, aí tu embolou minha cabeça. Como é que uma pessoa vai conseguir pegar 1 mol de alguma coisa? Porque não tem como você também contar esse número, que ele é muito grande. Aí a gente vai fazer uma relação desse número com massa. Por isso que a gente começou a nossa aula falando sobre massa. Tá? Então não tem como eu contar 1 mol de átomos, mas tem como eu pesar uma quantidade de um material e eu sei através daquela massa, né, daquele peso, que ali dentro tem a quantidade de átomos que eu quero. Vamos pegar um exemplo bem simples e a gente vai evoluindo um pouquinho nesse raciocínio. Lembra que eu falei lá no início da aula com vocês sobre o átomo de carbono? Um átomo de carbono pesa, né, pesa aqui entre aspas, ele tem como massa 12 unidades de massa atômica. Perfeito? Perfeito. Agora, se eu pegar 1 mol de átomos de carbono, eu tenho quantos átomos ali? 6 vezes 10 a 23 átomos. Beleza? Beleza. Agora que vem um ponto interessante. Se eu pegar todos esses átomos juntos e colocar em uma balança, quanto que a balança vai marcar? Ela vai marcar 12 gramas. E aí repara, gramas é uma unidade que eu consigo medir. As nossas balanças, né, as balanças que a gente tem em casa, medem grama e medem quilo, certo? Então, se eu quiser pegar 1 mol de carbonos, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos, eu preciso pesar 12 gramas desse material. Sacaram? Então a gente consegue relacionar mol com quantidade, até porque o número de Avogadro é o quanto vale o mol, mas eu consigo saber, mensurar, usar no meu dia a dia esse número, relacionando ele com a massa. E é isso que a gente vai trabalhar principalmente, né, nesse capítulo, que é a relação de número, né, o mol, o número de Avogadro, com a massa das substâncias que nós estivermos utilizando. Beleza? Então, vamos lá, vamos adiante. Pegando agora então, galera, mais um exemplo. Nesse aqui, eu considerei a molécula do CO2, que a gente viu há pouco. A gente viu que uma molécula de CO2, ela tem como massa 44 unidades de massa atômica. Então, uma molécula pesa 44 unidades de massa atômica. Agora, se eu pegar 1 mol de CO2, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas, e colocar todas elas numa balança, quanto que essa balança vai marcar? 44 gramas. 44 gramas, certo? Então, essa massa aqui, 44 gramas, como eu falei, é o que eu posso medir no laboratório. Então, eu consigo relacionar massa com número de moléculas. Sacaram? Então, ninguém vai contar 6 vezes 10 a 23 moléculas, mas eu consigo, através da massa, saber a quantidade que tem. Cálculos simples, cálculos de proporção. Beleza? Galera, essa massa que a gente encontrou, né, a massa aqui de 44 gramas e no primeiro exemplo 12 gramas, referentes a 1 mol dessas substâncias, a gente vai chamar de massa molar. Vocês vão ouvir falar muito desse termo, massa molar. O que ela significa? Ela é a massa referente a 1 mol de átomos ou moléculas. Reparem que lá no primeiro exemplo, no exemplo 1, a gente estava falando de átomos, era só o carbono. Agora nós estamos falando de moléculas, porque eu estou falando do CO2. Então fica ligado nessa diferença,
né, entre átomos e moléculas, mas isso é uma coisa muito pontual. O conceito importante é você conseguir relacionar mol com 6 vezes 10 a 23 e a massa molar, ok? Então, vou pegar aqui um caso, né, mais um exemplo para a gente, que é o do H2SO4, do ácido sulfúrico. Reparem, eu não preciso pensar em calcular massa molecular para fazer a relação com a massa molar, nada disso. Eu já posso fazer direto, através da fórmula, o cálculo da massa molar. E aí eu sei o que significa massa molar, tá certo? Então vamos lá. Pegando na tabela periódica, o valor do hidrogênio é 1. É você, Satanás! Que teve o som? Eu vou pegar aqui mais um cálculo para a gente fazer, agora do ácido sulfúrico. E eu já vou direto partir para o cálculo, encontrando a massa molar. Então, observe aqui comigo. Eu tenho hidrogênio, enxofre, oxigênio no ácido sulfúrico. Primeiro passo, olhar na tabela periódica a massa de cada um desses elementos. O hidrogênio, ele vale 1 unidade de massa atômica. Já o enxofre, 32. Ok? E o oxigênio, 16. Reparem, se eu somar essas massas, eu vou encontrar então a massa referente à molécula em unidade de massa atômica. Tá certo? Porém, eu já quero encontrar a massa molar, a massa referente a 1 mol. Lembra que eu falei para vocês que o valor é o mesmo? O que muda é a unidade? Então vamos fazer esse cálculo aqui. 2 vezes o valor do hidrogênio, 2 vezes 1, mais o valor do enxofre, 32, mais 4 vezes o valor do oxigênio, 4 vezes 16. Calcula aqui comigo, galera. 4 vezes 16, isso aqui vai dar 64. 64 mais 32, 96. 96 mais 2, aqui dos hidrogênios, isso dá 98. Reparem, se eu estivesse falando de uma molécula de ácido sulfúrico, 98 unidades de massa atômica. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a massa molar. Então, mantenho o 98, porém, a minha unidade, gramas. E aí, quando a gente fala de massa molar, a gente costuma utilizar gramas por mol. Jorge, o que significa gramas por mol, essa unidade da massa molar? Isso significa que para cada mol eu tenho 98 gramas dessa substância. Beleza? Então, 1 mol, 98 gramas. Com esse conceito aqui, vocês podem fazer a questão 2 dos exercícios de fixação da apostila, certo? E eu vou fazer agora com vocês o exercício 3. O exercício 3, ele é bem simples, mas serve já para a gente se acostumar a fazer cálculos de proporção envolvendo esses conceitos. Mol, número de Avogadro e massa. No caso aí, massa molar. Beleza? Então a questão diz o seguinte. Eu tenho uma amostra de ferro puro que pesa 112 gramas. E a questão pede, na letra A, para a gente dizer a quantos mols esse valor de massa corresponde. Na letra B, quantos átomos nós temos nessa massa, nesses 112 gramas. Então vamos lá para a gente fazer. Na letra A, como é que a gente vai resolver, galera? A gente sabe que 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. No caso aqui, átomos, porque eu estou falando apenas do ferro. Tranquilo? Então vamos colocar esse nosso raciocínio aqui, ó. 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Beleza? Agora, quanto que pesa isso? Quanto pesa 1 mol de ferro? Tem que olhar na tabela periódica. Olhando na tabela periódica, eu encontro o valor de 56 para a massa do ferro. Então, já posso relacionar direto que esse valor de 56 é a massa de 1 mol de ferros. Lembra que quando a gente trabalha com mol, 1 mol, eu estou com o valor em gramas. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer um cálculo de proporção. Pensa comigo, se 1 mol
tem 56 gramas, eu quero saber quantos mols vão corresponder a 112 gramas. E a gente vai fazer uma regra de 3 usando mol e grama. Aí você vai falar, ué, Jorge, você não vai ter que trabalhar ali com 6 vezes 10 a 23? Nesse caso não. Por quê? A questão pediu para a gente relacionar direto massa com mol. Então só preciso trabalhar com essas grandezas. O número de Avogadro eu só vou utilizar na letra B, porque a letra B, sim, pediu para a gente calcular número de átomos em 112 gramas, beleza? Então preste atenção nessa diferença, porque o que a questão te pede e o que ela te dá de informação te permitem escolher ali os valores que você vai trabalhar e montar a sua proporção, o seu cálculo, a sua regra de 3, beleza? Então aqui fica bem fácil da gente fazer esse nosso cálculo, tá? Eu sei que 112 é múltiplo de 56, então eu posso simplificar. Eu vou simplificar aqui por 56. Então, 56 divididos por 56, 1. 112 divididos por 56, 2. E agora, multiplicando cruzado, como é que ficaria? 2 vezes 1, que é 2, vai ser igual a x vezes 1, que é x. Então, nossa resposta, x igual a 2 mol. Certo, galera? Conseguiria fazer isso de cabeça, não é, Jorge? Sim. 1 mol, 56 gramas. 2 mols, que é o dobro, 112. Se a questão pedisse meio mol de ferro, metade de ferro, quanto você encontraria ali? Metade de 56, que é 28. Então é um cálculo de proporção. Assim como uma dúzia vale 12, meia dúzia vale 6, se 1 mol de ferro vale 56, meio mol vale 28. Reparem, cálculos de proporção. É isso que essa parte da matéria vai mais cobrar da gente. Beleza? Vamos aqui para a letra B, galera. E o número de átomos? Eu vou seguir a mesma ideia lá de cima. Eu sei que 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos. E eu sei que todos esses átomos de ferro na balança pesam 56 gramas, beleza? Pesam aí 56 gramas. Então agora eu quero calcular o número de átomos. Então vou botar aqui, ó, quantos átomos tem em 112 gramas, tá? Reparem, nesse caso aqui, eu omiti na segunda linha da regra de 3, mol, porque não me interessa na letra B fazer cálculo com mol. Na letra B, o que eu quero encontrar? Quantos átomos tem nos 112 gramas. Então, eu omiti o mol. Jorge, eu poderia montar a regra de 3 só assim? 6 vezes 10 a 23 está para 56? Com certeza, porque você sabe que esse valor ali, o 6 vezes 10 a 23, corresponde a um mol. Você fica à vontade, né? Mas eu coloco para a gente ter ali na primeira linha da regra de 3 toda a relação que a gente sabe que completa o nosso raciocínio. Um mol, 6 vezes 10 a 23, está para massa molar. Beleza, galera? Então, resolvendo aqui, a gente pode novamente simplificar. Dividirei em cima e embaixo por 56. 1 e 2. E agora multiplicando cruzado. X vezes 1 vai dar x, que é igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, x vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23. 2 vezes 6 vai dar 12. Então, x, 12 vezes 10 a 23. E aí você lembra daquela regrinha de notação científica. Eu não posso ter nenhum número maior do que 9 multiplicando a potência de 10. Então, se aqui é 12, eu vou ter que botar vírgula entre o 1 e o 2. E essa modificação ela vai ter que ser compensada no meu expoente do 10. Então, reparem,
12 vai virar 1,2. Certo? E aí você pode pensar no seguinte, de 12 para 1,2, o meu número diminuiu. Para compensar essa diminuição, a minha potência de 10 precisa aumentar. Então, de 10 elevado a 23, eu vou ter agora 10 elevado a 24. Átomos. Beleza, galera? E com isso, então, a gente fecha ali a nossa questão 3. Beleza? Vamos então para mais uma questão? Vamos lá! Vamos lá, galera! Saindo então dessa questão 3, que foi mais simples, para uma questão um pouco mais aprofundada, onde a gente vai trabalhar aqui conceitos que são importantes e que vocês vão utilizar nas questões que vocês forem resolvendo desse assunto. Beleza? Então a questão 4, ela diz assim, uma amostra, né, com 28,75 mililitros de etanol anidro. Jorge, etanol, esse álcool que a gente está usando, né, principalmente agora nesse momento, para limpar as mãos, sim, o etanol é o principal álcool. Lembra que álcool é uma classe de substância, né, um grupo ali de substâncias. E o álcool, também chamado de álcool etílico, o etanol, é o álcool que a gente tem mais usos, né? Então é o mesmo álcool da bebida, que é o que você usa para limpar as mãos, que é o que a gente usa nos automóveis, lógico, em concentrações diferentes, mas o etanol é o mesmo. E anidro, ele sem água. Então eu estou te dizendo que essa amostra aqui tem 28,75 mililitros de álcool de etanol puro, beleza? Então na letra A, o que ele pede aí pra gente? Ele pede a massa de etanol na amostra. Por quê? Se vocês observarem nesse nosso tópico da matéria, né, na verdade nessa aula de relações numéricas, a gente não trabalha com volume, a gente trabalha com massa, com mol e quantidade de átomos ou moléculas. Então, quando aparece um valor em volume, aqui no caso o volume de um líquido, volume do etanol, eu tenho que converter de volume para massa. E aí, com a massa, eu posso fazer os meus cálculos. Então, muita atenção nisso. Uma dica que vai te ajudar também muito a você se situar nesse tipo de questão é que quando a questão der um valor em volume e você tiver que converter, ela também vai te dar a densidade. Lembra que a densidade é a chave que te ajuda a converter de volume para massa. Então, se eu precisar dessa conversão, a questão tem que dar para mim o valor da densidade daquele material. Então, para calcular a massa de etanol na amostra, eu vou ter que usar o valor da densidade. E aí lembra daquela formulazinha da densidade? Densidade é igual a massa sobre o volume, certo? E aí então a gente vai substituir os valores dados na questão nessa fórmula. A gente sabe que a densidade vale 0,8, porque a questão deu aqui pra gente. E isso aqui vai ser igual a massa, que é o que eu quero descobrir, sobre o volume, 28,75. Vou passar esse volume para o outro lado multiplicando. Então aqui, 0,8 vezes 28,75. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar aqui uma massa de 23 gramas. Então, a gente chega à conclusão que 28,75 mililitros de álcool anidro correspondem a 23 gramas dessa substância. Beleza? Cálculozinho simples para a gente poder dar continuidade aqui então na nossa questão. Letra B, galera. A letra B pergunta o número de moléculas de etanol que a gente tem dentro dessa amostra. Bem, lembra, para calcular o número de moléculas, eu vou precisar saber da massa molar. Eu preciso saber 1 mol de moléculas, né, ou seja, 10 a 23, corresponde a quantos gramas? E aí eu posso fazer então a minha proporção, igual a gente fez nos exemplos e na questão 3. E aí a questão não deu para a gente a fórmula do etanol, né? Nos exemplos que eu dei antes, eu já mostrei aqui a fórmula. O ácido sulfúrico H2SO4, o CO2, né? O gás carbônico,
E agora a questão não deu. Então essa informação a gente precisaria saber, né, de antemão, ou se você estiver em casa, pesquisaria essa informação. Na prova, quando ele não dá a fórmula, é para cobrar da gente esse conhecimento, né? Então aqui é uma matéria que a gente não falou ainda no pré-vestibular, que é a parte de química orgânica, e aí se você encontrar alguma outra questão assim, procura lá a fórmula, porque a gente ainda vai abordar o tópico de química orgânica, para que você saiba aí montar as fórmulas a partir dos nomes, beleza? Então, galera, o etanol, resumidamente, ele é um álcool contendo 2 átomos de carbono. Então, a fórmula estrutural dele é assim: 2 carbonos, ligação ali simples, né, ligação covalente entre eles, o OH, que é o que caracteriza a função álcool, OH ligado a um carbono saturado, e as outras ligações dos carbonos vão ser com hidrogênios. Lembra que o carbono faz sempre 4 ligações. Então esse carbono aqui está fazendo 2, uma com a hidroxila e outra com carbono, ele precisa de 2 hidrogênios para completar as suas ligações. E esse carbono aqui só está fazendo uma ligação com outro carbono, então ele vai precisar de 3 hidrogênios para completar as suas ligações. Ok? Então a gente consegue chegar à fórmula molecular do etanol, que é C2H6O. Ou você também pode encontrar essa fórmula como C2H5OH, deixando aqui o OH amostra para te ajudar a identificar ali que é a função álcool, beleza? Então, galera, a partir da fórmula molecular, eu posso usar uma ou outra, como eu falei, eu vou calcular a massa molar, a massa referente a 1 mol de etanol, beleza? Vamos fazer esse cálculo aqui então. Vou usar a fórmula C2H6O, certo? E aí a gente vai precisar consultar a tabela periódica para a gente saber o valor de cada elemento. Então, o carbono vale quanto? 12. Hidrogênio vale 1. E o oxigênio, 16. Ok? Coloquei ali do lado as unidades de massa atômica, mas você não precisaria, né? Porque a gente já quer calcular direto o valor da massa molar. Então, fazendo o cálculo ali, galera, como é que vai ficar? 2 vezes 12 mais 6 vezes 1 mais 16. Então, quanto é que deu ali, galera? 2 vezes 12 vai dar 24. 24 com 6, 30, com 16, 46 gramas é o valor do mol. Beleza? Então, a gente tem aqui a nossa primeira linha da regra de 3. Eu sei que 1 mol de etanol, de C2H6O, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E todas essas moléculas juntas, se eu colocar numa balança, elas vão pesar quanto? 46 gramas. Beleza? Montei ali a minha primeira linha da regra de 3. E agora sim eu posso responder a letra B. Ela pede então para a gente o número de moléculas na amostra. Raciocina comigo. Eu sei que 46 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, minha pergunta: quantas moléculas eu vou ter em 23 gramas? Da onde saiu esse 23? Saiu daqui, ó. A massa que eu calculei através da densidade e do volume que foram me dados no enunciado. Ok, galera? Daria para você fazer de cabeça aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas tem 46 gramas. 23 gramas é a metade de 46. Logo, aqui eu vou ter metade do número de moléculas. 3 vezes 10 a 23. Tá bom, Jorge, dá para fazer de cabeça, mas mostra o cálculo? Com certeza. Então aqui, ó, 46 é múltiplo de 23. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 23. Dividindo por 23, aqui em cima 2,
aqui em cima, 1. Multiplicou cruzado aqui, galera. Então, eu vou ter x vezes 2, que vai dar 2x, igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 1, que é 6 vezes 10 a 23. O 2 passa para o outro lado dividindo. Então, x igual a 3 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Fechamos então aqui a nossa letra B. Reparem que é um cálculo muito parecido com o outro que a gente fez do ferro, né? E do CO2 também. Agora, se ligando, ele perguntou número de moléculas. O etanol é uma molécula, joguei naquele padrãozinho ali de proporção e fechou. Agora nas letras C e D, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Esse tipo de questão, né, já foi cobrado na UERJ algumas vezes e ela é muito sensível a esse conceito. Então, caso você tenha dificuldade de compreender, assiste de novo, volta o vídeo, anota esse ponto, caso você não consiga entender, para perguntar. Lembra que a gente faz ali as nossas dúvidas, né, a nossa SAP online. Então, leve essa dúvida lá para a gente debater, caso você não consiga compreender esse ponto. Mas dá para pegar. Atenção aí, concentra, que vai dar tudo certo. Então aqui, galera, letra C. Vamos lá. Momentos de tensão. O número total de átomos. Olha que maldade essa pergunta. A gente sabe que molécula é formada pela junção de átomos, certo? Então, para responder essa questão, o que eu posso fazer? Na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu já calculei o número de moléculas. Concordam comigo? Então, agora eu preciso ver quantos átomos tem em cada molécula e fazer uma nova proporção, tá? Observem aqui comigo. Quando a gente olha a molécula do etanol, né, aqui, ó, uma molécula de etanol, quantos átomos nós temos? Nós temos 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. 2 mais 6, 8, com 1, 9. Então, para cada molécula, eu tenho 9 átomos. Certo? Cada molécula de etanol, né? Se eu mudo a molécula, eu mudo a quantidade de átomos. Mas então, uma molécula de etanol, 9 átomos. Tá certo? Só que na amostra tem quantas moléculas? 3 vezes 10 a 23. Então aqui, na minha segunda linha da regra de 3, 3 vezes 10 a 23 moléculas, X átomos. Beleza? Então, novamente agora, uma regrinha de 3 para a gente conseguir finalizar essa letra C. 1 vezes X, X, que vai ser igual a 3 vezes 10 a 23 vezes 9. Vamos multiplicar aqui então o 3 por 9. 3 vezes 9 vezes 10 a 23. Certo, galera? 3 vezes 9 quanto dá? Isso aí, 27. Então, x igual a 27 vezes 10 elevado a 23. E agora, lembra daquilo que eu comentei com vocês lá atrás, daquela regrinha de notação científica? Não posso ter, multiplicando ali pelo 10, um número maior do que 9. Então, se o número é 27, eu vou botar uma vírgula ali entre o 2 e o 7. Então, x igual a 2,7. E aí, como eu mexi no número, eu tenho que alterar a potência de 10 para compensar essa modificação que eu estou fazendo. Se o número da frente diminui, a potência de 10 aumenta. Então, vezes 10 elevado a 24 átomos. Beleza, galera? Então, muito cuidado nesse tipo de questão. Muito cuidado. Porque tem muita gente boa, né? Boa no sentido de que está estudando, que está com conhecimento, né? Que é tecnicamente
tá tecnicamente com os conceitos bem formados, erra porque dá mole nesse ponto. Reparem, a questão está falando de molécula, né? Ele falou para você do etanol. Etanol é uma molécula, assim como CO2 é uma molécula. Ácido sulfúrico é uma molécula. Então, quando a questão fala de molécula, está trabalhando com uma molécula, eu tenho que seguir o raciocínio em termos de molécula. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas, que vão dar o valor da massa molar. Ah, Jorge, ele falou do CO2, né? Mas ele perguntou o número de átomos. Opa, por parte. Se ele falou do CO2, que é um tipo de molécula, eu primeiro faço os cálculos com molécula e depois, a partir da quantidade de átomos em cada molécula, eu acho o total de átomos na quantidade de moléculas que eu estou trabalhando. Sacaram? Então, muito cuidado com isso. Relacionar ali átomos e moléculas de acordo com o que a questão dá. Falou CO2, falou ácido sulfúrico, falou etanol, molécula. Falou carbono, ferro, hidrogênio, aí você sabe que é átomo, beleza? Vou fazer com vocês a letra D, depois a gente faz a número 5. Aí vocês vão perceber esse ponto que eu falei para vocês agora, que é um ponto sensível, beleza? Então vamos lá para a letra D, galera. Então vamos lá, galera, agora na letra D. A letra D ela é parecida com a C, mas tem um pequeno detalhe que a gente tem que também ficar ligado para não dar mole. Na letra D, pede aí o número de carbonos, de átomos de carbono na amostra. Então reparem, na letra C, né, eu queria saber ali da questão, né, através da questão, quantos átomos tinham no total. E aí lembra, a gente contou todos os átomos presentes na fórmula para fazermos a proporção. Só que agora na letra D ele quer só carbono. Então observem aqui comigo, a gente tem na nossa fórmula 2 átomos de carbono. Então a gente vai seguir um cálculo parecido com a letra C, só que agora alterando, ao invés de todos os átomos, só carbono. Vê se vocês concordam aqui comigo. Ó. C2H6O representa uma molécula. Então posso dizer que em uma molécula de etanol eu tenho 2 átomos de carbono. Tenho 2 átomos de carbono, certo? Então, 3 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter quantos átomos de carbono? Eu vou ter X, certo? Então, fazendo aqui o nosso cálculo, multiplicando cruzado, 1 vezes X vai dar X, que é igual a 3 vezes 10 a 23 vezes 2. 2 vezes 3 vai dar 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E a gente fechou a nossa questão. Ah, Jorge, eu nem achei o cálculo tão complicado. Realmente, o cálculo em si não é complicado. A questão é o conceito que está ali por trás e a montagem desse cálculo, certo? Então, fica atento. Observem se você está conseguindo emendar um conceito no outro e chegar na resposta, se você realmente entendeu. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a gente aprende algo quando aquele conceito ele faz sentido, onde você consegue conectar aquela nova informação com o conhecimento que você já tem. Então vê se você entendeu o passo a passo, se isso fez sentido na sua cabeça e se em algum ponto você ficou com dúvida, não deixe de perguntar, não deixe de tirar sua dúvida. Isso tem que fazer sentido na sua cabeça. Beleza, galera? Então fechamos aqui a nossa letra D da número 4. Vamos então agora para a número 5, para a gente poder finalizar então aqui a nossa sequência de exercícios de fixação da aula 11. A questão 5, ela vai trabalhar um pouquinho dentro dessa pegada, né, de relação de átomos, moléculas. A gente não vai falar de moléculas diretamente, né, nem diretamente. A gente não vai falar de moléculas, mas eu vou pontuar a diferença para número 4, tá? Observem aí o que a pergunta fala pra gente, o que a questão fala pra gente. Qual a massa em gramas de um átomo de enxofre? Essa pergunta, ela é maldosa. Por quê? Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que a massa do enxofre vale 32. Então, se você fala de um átomo de enxofre,
qual é a massa dele? Quanto ele pesa? Você poderia dizer 32 unidades de massa atômica. Lembra, um átomo é nada. Um átomo é muito pouco. Então, 32 unidades de massa atômica, que é o que aparece na tabela periódica. Porém, ele não pediu em unidades de massa atômica. Ele pediu em gramas. Então, sempre que a gente estiver falando em gramas, a gente tem que utilizar o conceito de massa molar, fazer relação com mol. A gente tem que ter na nossa mente todas essas informações combinadas para chegar até a resposta. Então, observe que é um pouco mais sensível o entendimento dessa pergunta, a princípio fácil, né? Princípio simples. Então, como é que a gente montaria, como é que seria a resolução dessa questão, Jorge? Aqui, eu sei que um átomo de enxofre pesa 32 unidades de massa atômica. Então, como é que eu posso escrever agora, usando aquela relação com mol? Um mol de enxofre tem, ajeitar aqui para não emendar com D, né? Um mol de enxofre tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Lembra, na número 4, a gente estava falando do etanol. Etanol é uma substância representada por moléculas. O etanol é uma molécula. Então, eu fiz um mol relacionado a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que aqui eu estou falando de um átomo específico, eu estou falando do enxofre. Se eu estou falando do enxofre, então um mol de enxofre tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Todos esses átomos juntos pesam 32 gramas. Sacaram? Então, um átomo só, 32 unidades de massa atômica. Um mol, que corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos, 32 gramas. Todos esses átomos juntos. Só que ele não quer saber a massa de um mol. Ele não quer saber a massa de 6 vezes 10 a 23. Ele quer saber qual a massa em gramas de um átomo. Certo? Então, se 6 vezes 10 a 23 átomos pesam 32 gramas, um átomo pesa quanto? Sacaram? Vamos fazer aqui, então, o nosso cálculo. Multiplicando aqui cruzado. Vai ficar 6 vezes 10 a 23 vezes x. X, que vai ser igual a 1 vezes 32. 32. Vou passar o 6 vezes 10 a 23 para o outro lado dividindo. Caraca, Jorge, ficou meio esquisito, né? Sim, mas vamos aqui com calma. X vai ser igual a 32 divididos por 6 vezes 10 a 23. Galera, não se assusta. Você vai pegar e fazer a divisão considerando os números ali, 32 e 6, e o 10 a 23 você vai deixar ali. Vai deixar ali para o final. Então aqui, quanto é que dá 32 divididos por 6? Não vai dar o número inteiro, vai dar ali 5,33, né? Vai dar uma dízima, 5,33333. Então vou arredondar, colocando 5,3. Vezes. Agora a potência de 10 está ali embaixo, né? O 10 elevado a 23, eu vou jogar para o numerador. E aí lembra daquela regrinha? Quando você tem um número no denominador e você vai jogar ele para o numerador, o expoente fica com o sinal invertido. Então, como o expoente aqui é positivo, ele passa a ser negativo. Então aqui, 10 elevado a menos 23 gramas. Galera, esse é um valor extremamente baixo. Você não consegue, através de nenhum equipamento, assim, né, nenhuma balança, medir a massa de um átomo, né, porque é um valor realmente muito pequeno. Então, qual o legal dessa questão para a gente perceber? É essa relação de átomo, molécula, átomos, moléculas, fica muito ligado no que a questão está te perguntando, quais dados ela está fornecendo, se ela está tratando de um átomo, se ela está tratando de uma substância que é uma molécula, tá? E pratiquem os exercícios. Dos exercícios de fixação, que estão aí na página 56, nós fizemos
as questões de número 3, 4 e 5, que eu julgo as principais. Vocês podem pegar para fazer todos os exercícios complementares e mais a lista que eu vou disponibilizar para vocês no estuda.com. E as dúvidas não deixem de tirar nas SAPs que nós estamos fazendo. Galera, um grande abraço. Vamos torcer para que esse período agora aí de coronavírus passe o mais rápido possível, para nós estarmos juntos com aquela vibração, aquela energia de sempre, fazendo valer cada minuto da nossa vida e se preparando para alcançarmos os nossos sonhos. Nossos, porque eu tô junto com vocês na busca pela aprovação lá no final do ano. Beleza? Galera, grande abraço, foi um prazer. Pena que longe de vocês, mas um prazer estar aqui e tamo juntos aí. Grande abraço.